Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Olá, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Padre Luizinho chegando com o Santo do Dia para você. Na verdade, vários santos no dia de hoje, mas dois de maneira especial. São Tomás More e São João Fisher, mártires ingleses. Tomás tinha uma grande fama de homem íntegro, jovial e juiz justo, culto e estimado pelos humanistas europeus, tanto que Erasmo de Roterdã lhe dedicou sua obra Elogio da Loucura. Era muito amado pelo povo, pela sua caridade, conhecido pelo seu senso de humor e sua fina inteligência, como transparecem em suas obras e em sua vida. Porém, ele era, acima de tudo, um homem de grande fé. Filho de advogado, nasceu em Londres em 1478. Em sua vida privada, frequentava os franciscanos em Crevice e por um período na Cartucha de Londres. A seguir casou-se com Jane Coate, da qual teve 4 filhos. Ao ficar viúvo, casou-se novamente, desta vez com Alice Middleton. Esposo e pai, dedicou-se à educação intelectual e religiosa de seus filhos, em sua casa sempre aberta aos amigos. Em sua vida pública, Tomás trabalhou como membro do parlamento e assumiu diversos cargos diplomáticos. Em 1516, escreveu sua obra mais famosa, Utopia. Tornou-se novamente juiz e presidente da Câmara Comunal. Como conselheiro e secretário do rei, comprometeu-se com a reforma protestante, contribuiu para a elaboração da obra Defesa dos 7 Sacramentos, que valeu a Henrique VIII o título de Fidei Defensor, uma ascensão irrefreável até chegar ao ápice. Foi o primeiro leigo a ser nomeado grão-chanceler. Transcorria o ano de 1529. Alguns anos depois, em 1532, sua vida teve uma mudança determinante. Tomás pediu demissão. Assim, para a sua família, abriram-se portas de uma vida de pobreza e abandono. Tomás More, como servo fiel do rei, mas primeiro como servo de Deus. Sua história entrelaçou-se com a vida do rei Henrique VIII. Decidido se casar com Ana Bolena, o soberano pediu ao arcebispo anglicano de Cantuária, Tomás Granner, para declarar nulo e sem efeito seu casamento com Catarina de Aragão. Em uma escalada de oposição, chegou até a pedir também para que o Papa Clemente VII aceitasse sua liderança como chefe da Igreja na Inglaterra. Em 1534, o ato de supremacia e o ato de sucessão marcaram um momento decisivo. Tomás havia se retirado do mundo político, logo não podia aprovar a decisão do rei e, acima de tudo, não queria abjurar a lealdade ao Papa. Em 1534, Tomás foi preso na Torre de Londres, mas não foi suficiente para se retratar. A conduta do silêncio que havia adotado não foi suficiente para se salvar. Então, enfrentou um processo durante o qual pronunciou sua famosa apologia sobre a indissolubilidade do matrimônio, o respeito pelo patrimônio jurídico inspirado nos valores cristãos, a liberdade da Igreja em relação ao Estado. Por isso, Tomás More foi condenado por alta traição e decapitado em 6 de julho. Após alguns dias, João Fisher, de quem era um grande amigo, também foi condenado pelas mesmas ideias. Desta forma, estes 2 santos são recordados juntos,
pela liturgia da Igreja no mesmo dia 22 de junho. Thomas More foi um homem apaixonado pela verdade, admirado pela sua integridade, afirmou Bento XVI em seu discurso no Westminster Hall, com a qual teve a coragem de seguir a sua consciência, mesmo à custa de desagradar ao soberano, de quem também era bom servidor, de escolher servir primeiro a Deus. Povo cristão, vim aqui para morrer pela minha fé na Santa Igreja Católica de Cristo. Estas foram as últimas palavras de João Fisher, antes de ser decapitado em 22 de junho de 1535. Assim, o bispo de Rochester, após reiterar por 3 vezes seu não à submissão do clero ao rei da Inglaterra, morreu como mártir. Eis o fim do homem mais culto e o bispo mais santo, como o definiu Erasmo de Roterdã, do qual era grande amigo. Uma cultura fora do comum. João nasceu em uma família rica em Yorkshire, mas logo demonstrou ter uma inteligência extraordinária. Aos 14 anos ingressou na Universidade de Cambridge e se formou em teologia. Aos 22 foi excepcionalmente ordenado sacerdote, tornando-se confessor e capelão pessoal da condessa Margarida Beaufort, futura avó de Henrique VIII. Juntos fundiram o St. John's e o Christ's College, do qual foi vice-chanceler. Ali impôs o estudo de latim, grego ou hebraico, as línguas da Bíblia, para uma maior familiaridade com as Escrituras. Como um grande latinista, aos 48 anos começou a estudar grego e aos 50 também hebraico. Ele foi um bispo contra a Reforma. Em 1504, João Fisher foi consagrado bispo de Rochester, uma das dioceses menores e mais pobres do país, da qual não quis mais sair, embora tivesse tido a possibilidade, chamando-a para sempre minha pobre esposa. Em 1523, sustentado por uma profunda cultura, começou a lutar contra a reforma luterana, que se difundia também na Inglaterra. Naqueles anos, esteve ao lado do rei para salvaguardar a primazia da Igreja de Roma e publicou a De Veritate, com a qual recebeu o título de defensor da fé. Teve um grande conflito com o rei Henrique VIII. As relações com Henrique VIII deterioraram quando ele divorciou de Catarina de Aragão, da qual João era confessor, para se casar com Ana Bolena. Porém, o Papa não lhe concedeu a dispensa. Então, o soberano pediu a mediação do bispo de Rochester, que, no entanto, não foi contra o pontífice romano. Irritado, o rei exigiu que o prelado lhe jurasse fidelidade. A resposta de João foi taxativa, somente até onde a lei de Cristo permitir. Assim, deu-se a ruptura. Em 1534, Henrique VIII elaborou um ato de supremacia que devia ser assinado por todos os bispos e a ele se submeter. Aqui teve origem a Igreja Anglicana, que não reconhece o Papa, mas o rei como máxima autoridade religiosa. Dom João Fisher não concordou, por isso em 13 de abril daquele ano foi preso e encarcerado na Torre de Londres. Assim, a sede episcopal de Rochester ficou vacante. A amizade com Thomas More na prisão e no martírio. Durante o período de prisão e do processo com o qual foi condenado à morte, João encontrou um velho amigo na prisão, Thomas More, um jurista leigo que também havia sido condenado à pena capital por não ter jurado obediência ao rei. Eles não estavam na mesma cela, mas naqueles dias se ajuntavam e se encorajavam mutuamente, compartilhando o pouco que tinham. No entanto, em Roma, o Papa Paulo II decidiu criar o cardeal João Fisher, em uma tentativa desesperada de salvá-lo do martírio. Porém, o rei Henrique rejeitou.
liberá-lo para enviá-lo a Roma. Enfim, chegou o trágico dia 22 de junho, quando João foi acordado pelos guardas com o aviso de que a execução tinha sido marcada para as 10 horas daquele mesmo dia. No catíbulo, antes de morrer, o bispo negou por mais 3 vezes sua fidelidade a Henrique VIII. Alguns dias depois, a mesma sorte coube a Tomás More. Por isso, a Igreja Católica fixou a memória litúrgica dos 2 santos no mesmo dia. Ambos foram beatificados com outros 54 mártires ingleses pelo Papa Leão XIII e canonizado por Pio XI. Os restos mortais dos 2 santos descansam na capela de São Pedro, em Vicole, na Torre. Hoje, São João Fisher e São Tomás More são venerados também pela Igreja Anglicana. Que história extraordinária! A amizade que nasce em Deus, ela nunca acaba. Temos aqui 2 homens, um autoridade da igreja, um sacerdote, depois um bispo, e um leigo da lei, jurista, que fecham um acordo em defesa da fé e da Igreja Católica, evitando concordar com o rei Henrique VIII, que queria somente casar de novo com outra mulher. Adultério, sendo que o seu casamento já tinha sido celebrado. E não concordando com o seu plano, o Papa e estes 2 grandes homens, ele se revoltou, criou a Igreja Anglicana e condenou esses 2 grandes amigos à morte. Então nós lutamos mesmo hoje contra um grande sistema do mundo que algumas vezes se manifesta também nas autoridades políticas, nos homens que governam o mundo. E eu e você, estamos dispostos a sustentar a nossa fé, a guardar os valores e a mostrar com a palavra e com a vida que isso tudo está errado, que Deus está certo e que Cristo veio nos ensinar de maneira perfeita o caminho da vida? Por isso nós invocamos hoje esses 2 grandes santos, São Tomás More, jurista, leigo e grande influenciador na fé, e São João Fisher, um bispo fiel a Jesus e à Igreja. Nós te pedimos, Senhor, a temperança desses homens, a fortaleza, a postura, o caráter. Rezamos pelos letrados juízes do nosso país e do mundo inteiro, para que eles coloquem o seu cargo e a sua jurisdição a serviço do bem comum do povo. E rezamos também pelos bispos, para que eles não se acovardem a dar o verdadeiro testemunho da fé e da verdade. Existe uma oração que São Tomás More escreveu durante a prisão, ele que zelava sempre pelo bom humor. Oração para pedir o bom humor. Dai-me, Senhor, uma boa digestão, mas também qualquer coisa para digerir. Concede-me a saúde do corpo e o necessário bom humor para mantê-la. Dai-me, Senhor, uma alma simples, que saiba aproveitar tudo que é bom e não se assuste demasiado perante o mal, mas encontre maneira de recolocar as coisas no lugar devido. Dai-me uma alma que não fique refém do tédio, nem de resmungos, impaciências ou lamentações, e não permitais que me atormente para lá do razoável com essa coisa turbulenta chamada eu. Dai-me, Senhor, um sentido de humor apurado e a capacidade de receber o que aí vem a sorrir, vivendo o que me cabe com alegria e partilhando-a sem custos acrescidos com os outros. Amém. Oremos. Ó Deus, que coroastes no martírio a profissão da verdadeira fé, concedei que, fortificados pela intercessão de São João Fisher e Tomás More, confirmemos com o testemunho da nossa vida a fé que professamos com os lábios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Tomás More e São João Fisher, rogai por nós.